Na aula de hoje, nós vamos falar sobre metodologias de coleta de informações para identificação de pesquisa de tendências de moda. Recapitulando um pouquinho na aula passada, nós falamos sobre como as tendências surgem e como elas se proliferam no mercado. E agora a gente vai falar sobre quais são os métodos utilizados para esse nascimento dessa tendência e para essa tendência se proliferar no mercado. O conteúdo da aula são os métodos que se dividem em observação, coleta de informações, análise e organização de dados e criação de materiais. E vamos falar também de dois profissionais que são diretamente envolvidos nessas metodologias, que são Cool Hunting e Trend Forecasting. A primeira fase é a observação. Tudo começa no formato de observação. Essa observação pode ser em cultura ou na sociedade, mas o que é importante dizer é que qualquer tendência nasce em cima de um reflexo de mudança de comportamento. Para uma tendência nascer, precisa estudar essa forma de mudança. Então, quando alguma coisa começa a mudar, quando alguma coisa começa a se transformar dentro de culturas ou dentro da sociedade, isso começa a ser observado e com esse processo de observação se percebe a geração de uma tendência. As fontes. A primeira fonte é a sociedade, que são mudanças de valores, mudanças sociais. A gente olha para a sustentabilidade, por exemplo. Tudo começou, a sustentabilidade, começou a se falar em sustentabilidade porque se começou a entender uma necessidade de cuidar melhor do planeta. A mudança climática, um calor mais excessivo, a questão da água, a questão do ar, de queimadas. Então, isso gerou uma necessidade de mudança que surgiu a tendência que é a sustentabilidade. A outra é a diversidade, que se iniciou com a necessidade de se respeitar a escolha e a condição do próximo. Então, tinha essa questão de preconceito. Então, percebeu-se na sociedade essa expectativa de respeito ao próximo. E a inclusão, que também surgiu com a necessidade de olhar por uma lente, né, onde todos são iguais. Então, aqui a gente percebe a necessidade de mudança social. Depois são os movimentos culturais, olhar para nichos e subculturas, que são os comportamentos em sociedade, em gerações de estilo, na vida específica. A gente tem um exemplo aqui do cottagecore, né, que foi uma tendência onde se falava mais de uma coisa intimista, um pouco mais romântica, mais baú da vovó, mais casa, naquele momento que a gente ainda estava em pandemia, estava no final da pandemia, então aquela necessidade do aconchego, aquela necessidade da interação com o lar, surgiu o cottagecore. Depois, os eventos globais, como pandemias, crises, guerras, avanços tecnológicos, fenômenos climáticos, tudo isso é estudado para que se entenda quais mudanças estão gerando no comportamento da população. E inovações tecnológicas, novos materiais, novos tecidos inteligentes, tecnologia aplicadas a vários aspectos, a vários nichos, a vários segmentos. Todas essas informações geram sinais de mudança de comportamento, que são indícios de novas tendências. A segunda fase é a coleta de informação. Existem profissionais e equipes especializadas que rastreiam, documentam esses sinais observados através de relatórios que são comercializados. As fontes. A primeira coisa é o monitoramento de redes sociais. Então, através de ferramentas de análises, rastreiam hashtags,
postagens populares, comportamentos emergentes nas diversas plataformas, milhões de imagens são analisadas por agências especializadas, e essas agências conseguem identificar padrões visuais, cores, silhuetas e detalhes que se repetem e que vão despertar desejo. A segunda fonte são caçadores de tendências, que são profissionais que viajam pelo mundo, e o papel deles é coletar informações sobre hábitos, sobre estilo de vida, sobre comportamentos inovadores, sobre lugares criativos, comunidades diferenciadas e comunidades emergentes. Isso tudo é registrado por meio de fotos, por meio de anotações e por meio de entrevista com as pessoas que circulam nesses lugares ou nesse meio que está sendo observado, que está sendo estudado. A terceira são os eventos, como desfiles de moda, festivais de música, exposições de arte, lançamentos de filmes. Então, são eventos onde tem presença de pessoas que influenciam a moda, que influenciam a mudança de comportamento. Então, através dessa observação, consegue se identificar transformação. E depois, forma de consumo, que são mudanças de hábitos, o que as pessoas começam a comprar ou o que as pessoas deixam de comprar. Esses dados são coletados em e-commerce e em lojas físicas, indicando o que está ganhando popularidade ou inversamente perdendo popularidade. Essas informações, elas são levantadas e documentadas, sendo documentadas através de dados estruturados para que se aconteçam os materiais que são os relatórios. Depois vem a organização desse dado. Nessa parte entra um trabalho estrutural, principalmente que são empresas, que são cadernos de tendência que a gente chama, que são empresas que transformam todas essas informações em relatórios, em materiais, em cadernos, em palestras, em workshops. Então, elas organizam, analisam esses dados, organizam e estruturam tudo que foi coletado. Claro que cada agência, cada empresa tem um olhar, né? E dentro desse olhar, esses dados são traduzidos nesses materiais. Depois vem as análises, que são sinais, que são divididos em sinais fortes e sinais fracos. Os sinais fortes são ideias amplas, que começam a se consolidar em diferentes áreas. Então, detecta lá atrás, identifica uma tendência que está surgindo, que está nascendo, uma mudança de comportamento, uma transformação, e isso é consolidado, isso vai tomando força, isso vai sendo visto em mais pessoas, em mais lugares, de uma forma mais consolidada. E os sinais fracos, que são ideias emergentes e experimentais, que ainda estão restritas a nichos, que a gente não vê proliferação, que a gente não vê uma consolidação, ela está ainda muito pontual e vai demorar um pouco mais para se tornar um sinal forte. Depois são padrões, que são informações de diferentes fontes, tipo cidades, culturas, contextos, e buscam convergências entre essa pesquisa, como cores que são utilizadas nesses lugares, como formas ou materiais. Depois, a contextualização, que ligam essas informações a cenários econômicos, tecnológicos e comportamentais. Exemplo, a necessidade de uma moda mais alegre e colorida após a pandemia. Então, a pandemia foi um evento global, onde acarretou diversas mudanças, onde todo mundo ficou em casa, onde muitas pessoas morreram, o mundo foi tomado de tristeza, o mundo foi tomado de dor, o mundo foi tomado de luto, e logo após isso surge uma necessidade de uma alegria, de se imprimir uma alegria. Então começam a aparecer cores mais fortes, dopamina, as cores dopamina que foi chamado aí, que foi uma moda bem alegre e colorida para sobrepor a toda aquela tristeza que a pandemia trouxe. Depois vem os cenários,
que são com base em análise que se projetam em cenários futuros, que é de 2 a 5 anos. Então, aí vai se projetar a evolução dessa tendência, como é que ela vai se comportar de 2 a 5 anos, quando ela vai se consolidar e quando começa o declínio dessa tendência. E esse trabalho funciona de forma cíclica, ele não para, ele é totalmente dinâmico. Então, esse ano de 2025, estamos vendo, está sendo estudado o que vai acontecer daqui 2 a 5 anos. E assim vai 2026 e não para. Então, é muito importante porque a tendência ela é muito cíclica, né? Ela nasce, ela evolui e ela desaparece, surge outra, e aí a vida vai rodando e a moda vai se transformando. Depois vem a criação de materiais, com todas essas informações coletadas, com todas essas informações estruturadas, os birôs transformam isso em materiais, em cadernos, em relatórios, e são relatórios sérios, estudados, onde ali a gente consegue traduzir para o dia a dia de uma empresa, traduzir para uma coleção, traduzir para o momento que a empresa está. Os elementos desses relatórios são as macrotendências, que são as grandes mudanças globais, né, muito usadas em decisões estratégicas. Então, empresas que estão em mudança também, em transformação, organizam as suas estratégias dentro dessas macrotendências. Depois vem a estética, que são as cores, as formas, os materiais, a estampa, a textura, que é sinalizada em um período, e que são também as microtendências aí, que são tendências mais rápidas, né? As cores que vai ser usada numa estação, na outra já começa a cair, a forma, a mesma coisa, e por aí vai. Depois, os insights de comportamento, que são mudanças de consumo, mudanças de se consumir. Sai da loja física, vai para a loja digital, para de se consumir muito no fast fashion, começa a se consumir em slow fashion, sai do maximalismo, entra no minimalismo, na temporalidade. Então, são insights de comportamento, mudanças na forma de consumir. E depois as recomendações, que são sugestões práticas de cada agência, de cada empresa, sobre como adaptar essa tendência para diferentes mercados, feminino, masculino, infantil, lingerie, acessório, e por aí vai. Aqui é um exemplo, né, de cadernos de tendência, então, trabalhos de cor, trabalho de forma, trabalho de microtendência, aqui tem o glam, trabalho de textura. Então, o caderno de tendência, ele traz tudo isso de uma forma muito visual, né? Existem textos, existem storytellings, mas também traz muito visual, como você está vendo cor. Então, normalmente, num caderno de tendência, se usam amostras de materiais para identificar cor, amostras de materiais de tecido, de textura, coisas novas que estão surgindo, fibras novas. Então, aqui eu coloquei um exemplo aí básico de como um caderno de tendência é dinâmico e o que é que ele vai apresentar. E vamos falar agora de 2 profissionais que são importantíssimos nesse movimento, nesse processo, que é o Cool Hunting e o Trend Forecasting. Vamos falar do Cool Hunting primeiro. O processo de Cool Hunting é o processo de identificar tendências emergentes no comportamento, no estilo e na cultura, que pode influenciar diretamente, e que, na verdade, influencia diretamente a moda, o design e o consumo. O papel do Cool Hunting é atuar como um radar, né? Então, ele está sempre ligado, captando movimentos, captando sinais, muitas vezes sinais sutis, né, que são identificados aí por pessoas que já têm experiência nisso, que ainda não foram amplamente difundidos, mas que possuem um potencial de ser transformado em tendência de mercado.
É uma ponte entre os movimentos culturais e a indústria da moda, traduzindo insights em estratégias aplicáveis para marcas e empresas. O seu foco não é apenas entender o presente, mas antecipar o futuro. É uma característica da moda olhar para o futuro. É uma característica do profissional de moda estar de olho no futuro, até por conta do lead time do processo que a moda tem. A moda ela tem um lead time longo, então você precisa estar sempre de olho no futuro para poder identificar o que vai acontecer e antecipar isso. Por isso, esse trabalho é um trabalho tão sério e tem que ser muito consistente. O perfil do Q-Hunter é, acima de tudo, um observador atento. É uma pessoa com forte sensibilidade cultural e que tem que ter uma capacidade de reconhecer o potencial da tendência em sinais aparentemente isolados. Habilidades principais desse profissional: curiosidade, tem que ser extremamente curioso para poder estudar tudo isso, interesse em explorar novos lugares, explorar novas culturas, explorar novas formas de comportamento, uma visão muito crítica, ter uma capacidade de conectar informações dispersas para poder prever essas tendências. Tem que ter criatividade e muita empatia, que é o entendimento profundo do consumidor e das suas motivações, que precisa ter um conhecimento pessoal da pessoa que está ali, e também tecnologia e redes sociais, ter o domínio de ferramentas digitais para poder monitorar todos esses movimentos. O Q-Hunting, ele tem a prática de antecipar tendências. Então, a prática dele qual é? Observar, identificar, garimpar e agrupar as informações. O Q-Hunting é uma prática que mapeia as manifestações emergentes e as mudanças, com potencial para se repetir. Então, quando se repete, é que se torna uma tendência. Envolve a busca por novidades de consumo, está sempre olhando o novo, sempre olhando o que tá surgindo, sempre olhando a inovação na moda, na arte, na tecnologia, na cultura, conectando sinais do presente às oportunidades futuras. Então, é uma pessoa que precisa amar a inovação, precisa amar o novo. O que vai se repetir? O foco do Q-Hunting está nas tendências culturais, estéticas, em como ela se repercute em grupos específicos. Ela revela padrões, ela revela comportamentos associados a estilo de vida, preferências de consumo e escolhas que ressoam dentro de nichos e comunidades. É um trabalho de curto prazo. Pela sua natureza ágil e exploratória, o Q-Hunting costuma identificar tendências de curto prazo. Então, por isso é um trabalho muito dinâmico. Ele precisa estar o tempo todo capturando movimentos, ainda em fase inicial. Essa capacidade de prever, interpretar mudanças, permite que marcas se conectam rapidamente aos desejos do consumidor, mantendo-se relevante em um mercado dinâmico. Vou dar um exemplo que eu acho muito importante. Hoje, o que a gente ouve muito na moda é não aguentamos o mais do mesmo, principalmente no Brasil. O que é isso? Um monte de marcas fazendo a mesma coisa, tendo a mesma cara, o mesmo visual, com pouca identidade, com pouca personalidade de cada marca, e isso gera um enjoamento do público. O público enjoa, ele não aguenta mais ver a mesma coisa. Então, isso é o mais do mesmo. Então, essa agilidade de tendência, esse trabalho, faz com que se identifique coisas novas, se identifique necessidades novas. Então, um profissional de moda que quer estar atual, que quer inovar, ele precisa o tempo todo estar buscando inovação, o tempo todo estar em busca de transformação. Só que ele precisa saber comunicar isso, saber mostrar isso. Então, esses estudos ajudam nós, profissionais de moda,
a compilar o nosso trabalho e conseguir mostrar para a empresa, para as equipes que colaboram com o trabalho de moda, esse tipo de informação, esse tipo de novidade. O outro profissional é o Trend Forecasting. Trend Forecasting é um processo estratégico de prever mudanças futuras e comportamentos do consumidor, na estética, nos movimentos de mercado. O seu papel principal é fornecer às marcas e às empresas uma visão clara e fundamentada sobre as tendências de médio e longo prazo, ajudando-os a antecipar grandes mudanças e a se posicionar melhor, ser mais competitivo no mercado. Então, não é olhar só para hoje, é olhar para olhar daqui 5 anos. Isso é estratégico. E o Trend Forecasting ajuda muito nisso. Nós não podemos permanecer só hoje, olhando que o mercado, olhando o que está na vitrine e fazendo o que está na vitrine. Não, isso não dá mais certo. Nós precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos ter uma pesquisa mais consolidada. E por que o Trend Forecasting é tão importante? Porque ele reduz os riscos, ele minimiza as incertezas ao antecipar esses movimentos de mercado. Não vai ser algo, não vai ser algo que vai aparecer e você vai falar, meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. É importante, isso não pode acontecer no nosso dia a dia. Nós precisamos prever isso, nós precisamos olhar para o futuro. É uma inovação orientada, oferece direção criativa, embasado em dados, não em intuição, não em sensação, não em emoção, não no que eu estou vendo, não só no meu olhar, mas no dado estruturado. Ele também é importante para a sustentabilidade do negócio, garante que empresas estejam mais preparadas para passar por mudanças, fortalecendo a sua relevância e a sua competitividade. O Trend Forecast vai além da identificação de modismos rápidos, porque modismos são rápidos, aparece aí no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, dura um pequeno tempo e some. Aqui não, aqui precisa se identificar mudanças estratégicas que vai transformar o futuro em oportunidade. O perfil do profissional de Trend Forecasting combina habilidades analíticas, então não é só observação, mas precisa analisar, precisa ter muita análise de dado, análises criativas e estratégicas para poder interpretar os sinais, muitas vezes já identificado pelo Cool-Hunting, que vai projetar cenários futuros. Esse especialista atua como um conector entre diferentes áreas do conhecimento, traduzindo mudanças sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, insights valiosos para marcas e empresas. Então, vamos dar um exemplo aqui da tecnologia. A tecnologia, a inteligência artificial, está criando o corpo cada vez mais. Ela surgiu com o ChatGPT, hoje nós já temos N ferramentas aí que trabalham. Ainda, existe uma dúvida, existe ainda algumas dificuldades de se criar prompt, de se programar essa inteligência, mas está criando o corpo, mas está se consolidando. Então, como isso vai influenciar o mercado de moda daqui 2 anos? Vamos lá, vamos ficar atento a esse tipo de coisa. Como é que a gente enxerga marcas de moda daqui 2 anos, dentro de um contexto tecnológico? Isso é uma realidade, não tem como fugir. E nós precisamos, estrategicamente, parar, pensar e organizar as empresas, organizar as equipes para essa nova realidade. O profissional Trend Forecast, ele antecipa o futuro da moda e do consumo. Então, é uma carreira analítica, com foco no bigger picture. O Trend Forecast é um processo analítico que conecta dados
ele tem o potencial diz que tem o potencial de se tornar uma tendência, revela padrões emergentes, anomalias e seus estágios iniciais, traduzindo sinais dispersos em insights estratégicos. Então, empresas que querem inovar, empresas que querem ser inovadoras, precisam estar o tempo todo entendendo esses sinais, estudando esses sinais e traduzindo esses sinais para a sua estratégia. Não pode parar no tempo, não pode ficar no hoje, né? Estou sendo repetitiva, mas é verdade. Nós, no Brasil, ainda temos uma característica de olhar para a vitrine da Europa, do que está acontecendo na Europa hoje, e a gente acha que vai acontecer daqui 3, 4, 6 meses aqui. Isso não acontece mais. Nós estamos ali, ó, tete a tete. Nós não podemos mais achar que é possível viajar, olhar a vitrine para produzir aqui, para depois colocar no mercado. Esse tipo de processo, esse tipo de movimento já acabou. Não dá mais para as marcas viverem assim. Precisa mudar, precisa de um novo olhar, precisa de um novo movimento, precisa de métodos e estratégias que traduzam isso. E é uma profissão e é um processo que trabalha a médio e longo prazo. Ao contrário das tendências de curto prazo, o Trend Forecasting projeta cenários e tendências que moldam o futuro e horizontes de médio a longo prazo. Essa abordagem estratégica oferece às marcas e às empresas uma visão mais sólida, mais fundamentada para antecipar as mudanças e se permanecerem competitivos, não ficarem marcas obsoletas, empresas obsoletas. Hoje o mercado quer inovação, hoje o mercado quer experiência, hoje o cliente quer experiência. E como é que a gente traz experiência para esse cliente? Conhecendo bem o cliente, conhecendo as suas necessidades, conhecendo a sua previsão de transformação, conhecendo o que é que ele vai querer daqui 2 anos. Então, é esse o trabalho desses tipos de profissionais, ter esse entendimento consolidado para que a marca não fique estagnada, para que a marca não pare no tempo, e sim evolua, se projete e tenha mais e mais sucesso. Obrigada pela sua participação, obrigado por você assistir essa aula, peço que você dê um like, compartilhe, e esteja comigo aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, para aulas e conteúdos de conhecimento sobre moda.